Olá, pessoal, eu sou a Márcia Rosa e eu vim aqui trazer uma novidade para vocês. Eu inicio a partir de hoje uma jornada sobre cura interior. E qual é o maior vilão da cura interior? A cura da nossa alma, das nossas mazelas. Eu vou falar sobre a independência, o orgulho. Por que independência? Porque eu não quero depender de você para ser curado, né? Então hoje eu quero falar sobre esse orgulho que nos impede de experimentar o melhor de Deus, que nos impede de reconciliar com as pessoas que amamos, que nos impede de desenvolver amizade, que nos impede de ser vulnerável, que nos impede de expor as nossas dores, de nos colocar nesse lugar de cura. Esse orgulho que nos impede de submeter aos nossos líderes, a nos submeter às nossas autoridades. Estamos sempre naquele gatilho de desobediência, de insubmissão, sabe, de rebeldia. Então eu quero falar sobre isso, esse orgulho que muitas das vezes coloca relacionamentos como descartável. Abandona, deixa pra lá, sabe? E pessoas ferem, mas pessoas curam também. Por isso é importante falar sobre cura das nossas mazelas. Por isso que é importante falar sobre a cura da nossa alma. Porque em Deus, a vida com abundância, a bálsamo em Gileade, a cura de Deus para as nossas vidas. E nós observamos no meio do caminho que muitas pessoas entram ano, saem ano, estão no mesmo lugar de dor, no mesmo lugar de ferida. Por quê? O orgulho cria uma barreira de proteção em nós, que essas dores ficam inacessíveis, porque criamos essa barreira de proteção para não ter que lidar com isso, porque é doloroso. Mas curar dói também. Mas sara, mas a vida acontece, mas a vida anda, mas a vida muda, sabe? E quando nós criamos esse muro de proteção, nós impedimos, nós não permitimos de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vivemos uma vida isolada, sem comunhão com o nosso irmão, sem propósito, numa vida de ganância, numa vida sem sentido, porque o orgulho, ele cria essa barreira em nós. E hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender, nessa jornada, nós vamos aprender como identificar o que é o orgulho, aonde ele surgiu, como as faces do orgulho, porque ele tem as suas faces, e como sair desse lugar e nos colocar no lugar de totalmente entrega para ser curado. Uma coisa é você estar num processo de dor, de transformação, uma outra coisa é não sair desse lugar. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Trabalhando algumas questões de cura, observamos que muitas pessoas se fecham nessa rede de proteção para não ter que lidar com esse processo que é doloroso. Mas a vida é feita de dores. Escolhe qual e vai. Não adianta a gente ficar idealizando esse mundo de fantasia que as redes sociais nos apresentam, de vida perfeita, 10 dias para mudar a sua vida, 5 dias, 1 mês. Se a gente não se colocar nesse lugar de cura e entender que é processo, é gradual, é dia após dia. Enquanto houver fôlego, precisamos de cura. Enquanto houver fôlego, precisamos de libertação. Então, querido, a bálsamo em Gileade, a cura em Gileade. Mas para que o Senhor, ele tem cura para as nossas vidas? Para nós também sermos cura na vida dos outros, né? Nunca termina em nós. Nunca, sempre é para alcançar um objetivo ainda maior. Então é sobre isso que eu quero falar nessa jornada e convido vocês a não perderem e ficarem por dentro dela. Vamos definir o que é o orgulho? O orgulho, na colocação que eu vou trazer aqui, na questão da cura interior, fala da independência. Eu não quero depender de você para ser curado. Ou seja, eu não quero me submeter a alguém, a uma situação para ser curado. Eu não quero mostrar a minha vulnerabilidade, né? Também diz assim, não reconhecer o orgulho entre nós quando nós não reconhecemos as nossas limitações. Quantas doenças, quantas questões emocionais nós vivemos hoje porque nós não reconhecemos as nossas limitações. Até aqui eu posso.
Isso aqui não é para mim, eu não dou conta, não é o que eu nasci para fazer. Quantas vezes estamos entrando nesse sistema de adoecimento porque não reconhecemos as nossas limitações, até onde nós podemos ir e aquilo que é para nós fazermos. E quando eu falo sobre o orgulho, que ele cria essa rede de proteção inacessível, esses mecanismos de defesa, essa muralha de proteção, nós ficamos muito tempo no mesmo lugar e não saímos do processo da dor, né? A cura, ela fala de você ir lá naquela situação que aconteceu e sair dela. É ir lá, olhar para aquilo que te aconteceu, ressignificar e ir para frente. E olhar para aquele passado como uma experiência, mas não como a sua vida, né? Então, eu não quero depender de alguém, do meu irmão, para ser curado. Quantas pessoas estão com relacionamentos fracassados? Quantas pessoas não quebraram relacionamentos porque não querem reconhecer os seus erros, reconhecer que também falhou, que também errou? E quando a gente fala assim de não querer depender do irmão, Naamã é um grande exemplo. Naamã, ele era uma pessoa bem sucedida, e há um convite para ele dar 7 vezes um mergulho no Rio Jordão, e ele não quer, porque não é o melhor rio para ele. Mas foi a ordem era aquela, é nesse lugar que você vai ser curado. Quantas vezes o Senhor está nos direcionando, está apontando o lugar, está apontando a visão, está apontando o irmão, está apontando alguém que a gente pode sentar e ouvir e aprender, e a gente está na insubmissão, na resistência, no orgulho, dizendo: se não for do meu jeito eu não vou, se não for do jeito que eu quero eu também não quero. Quantas vezes nós estamos nesse lugar, como Naamã? Até que Naamã se submeteu ao processo e ele foi curado. Então, quando a gente se submete ao processo, a cura em nós. A cura em nós. Talvez falta apenas nós nos submetermos ao processo. A maior dificuldade de um viciado é reconhecer que é viciado. A maior dificuldade de um doente é reconhecer que está doente. E aí, o que acontece aqui? Porque realmente não é fácil lidar com as nossas dores, com os nossos monstros. Mas nós precisamos olhar para eles, para que haja cura em nós. Eles precisam ser expostos para que haja cura em nós. E olha o que acontece. O orgulho, ele nasce no Éden, né? Primeiro, vamos lá, começa com Lúcifer, né? Que ele não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Ele já tinha um esplendor enorme. Mas não bastava ser o segundo, ele queria ser o primeiro. Já não era mais suficiente. Aí depois ele vem fazer a cabeça de Adão e Eva. Haviam limitações no Éden. O Senhor disse: vocês podem comer de todos, mas apenas não coma da árvore que fica no meio do jardim. Olha que interessante, então havia limitações. Mas a serpente começou a falar no ouvido de Eva. E Eva começou a pensar: eu acho que eu posso mais, eu acho que não é o suficiente. E todas as vezes que nós, que estamos debaixo da direção do Senhor, achamos que Deus não é mais suficiente para nós, outras coisas vão roubar o lugar de Deus. E aí que entra todas as demandas da carne, aí que entra todas as mazelas. E olha o que acontece. Ali começa a questão do orgulho, não aceita as limitações, passam por cima dos seus limites, das limitações, e nasce o orgulho. E o orgulho separa o homem de Deus, porque entra o pecado. Então, eu não quero depender. Eu me basto. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser feliz sozinho, que a gente mais ouve por aí. E nós estamos vendo uma geração cada vez mais doente, cada vez mais isoladas, cada vez mais agarrada nas redes sociais para se sentirem felizes, mas de relacionamentos vazios. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para relacionarmos, uma vida de relacionamento. Então eu vou parar por aqui e nos próximos vídeos eu vou falar sobre os disfarces do orgulho. O orgulho tem os seus disfarces. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos no lugar de vitimização, no lugar de autocomiseração. Coitadinho de mim, sabe? E essas coisas nos impedem de experimentar a abundância e a graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu vou falar isso nos próximos vídeos. Por isso é importante falar sobre o orgulho.
porque o orgulho nos impede de experimentar essa vida em abundância. E essa vida de abundância não é passe de mágica, não é uma vida sem problema, pelo contrário, é uma vida com problema, mas sabendo lidar com esse problema, porque nós estamos com o Senhor. É uma vida com problema, mas não é uma vida que as nossas emoções vão definir quem somos, ou a nossa alma vai ditar a regra, porque nós nos convertemos, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela quer sempre as coisas prazerosas, ela quer sempre as boas experiências que já tivemos. A nossa alma não se converte. Por isso que nós precisamos submetê-la à palavra de Deus, precisamos submetê-la ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos aprender tudo isso nessa jornada. Se você está gostando, vem comigo, não fique de fora, compartilhe, divulgue, me ajuda a crescer esse canal. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós reconhecemos que muitas das vezes não queremos nos submeter, Pai. Às vezes o nosso orgulho tem nos impedido de experimentar a graça, a vida em comunidade, a vida em comunhão com a igreja de Cristo. Muitas das vezes temos nos isolados para que as pessoas não vejam quem somos, mas com isso atrasamos o processo de cura e libertação em nós. Por isso, Pai, nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade no Senhor, Pai, para que haja cura e libertação em nós, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Em o nome de Jesus. Amém.